Mais uma vez a gente está tendo essa oportunidade de estar aqui conversando com todos vocês. Meu nome é Edson Rosa, sou terapeuta holístico, metafísico, mas acima de tudo, aprendiz de ser humano. Boa noite a todos, boa noite quem está entrando, boa noite para quem vai entrar. Desde já eu agradeço a presença de todos vocês. Hoje eu estou com defeito especial na minha internet, mas faz parte. Me deu esse estralo para mim fazer essa live hoje. Então a gente vai fazer qualquer probleminha que dá, se alguém puder me ajudar a escrever. Salve, Rafa, se o som tá bom ou não, porque eu estou totalmente perdido, porque realmente está dando problema no Facebook, tá? Se tiver bom som aí, se alguém puder fazer essa caridade, eu agradeço muito, nessa voz de porongo de Edson Rosa. Então, uma boa noite a todos vocês. Hoje a gente vai falar sobre a neuroses ou neurose, as ansiedades, o autoconhecimento pela sabedoria do pensar e do sentir. Eu vou tentar não me tornar prolixo, mas também vou continuar sendo na mesma pegada. Vou fazer analogias dentro da psicanálise, dentro da psicologia, dentro da sociologia, dentro da espiritualidade, dentro da humanidade de cada um. Lembrando e levando em conta sempre a verdade absoluta. Muito obrigado, Helena, por dar a dica do som. A verdade absoluta é o afeto dentro de cada um de vocês. E a paz de vocês. É simples assim. Então a gente vai fazer algumas analogias. Eu dou uma boa noite ao Diego, uma boa noite à Cristina, a Janaína, ao Rafael, tá? A Mônica, lá do Rio de Janeiro. Boa noite a todas as pessoas. E vamos botar para lascar aqui nesse dia aqui em Salvador. É muito interessante, não que eu venho trazer, mas eu sempre acho e creio profundamente que é muito interessante os anseios, né? A forma do ser humano se prostrar no seu dia a dia. E eu noto que as pessoas, de um tempo para cá, mais ou menos há uns 2 anos para cá, têm aumentado muito, né? Essa coisa da ansiedade, eu digo dentro da minha área de trabalho como psicoterapeuta, né? Mas isso já está aumentando há muito tempo. Mas está aumentando muito a ansiedade, a neurose, até alguns casos psicose, depressão, pelo que se pensa, tá? Não é um processo propriamente neuronal, não é um processo propriamente da química cerebral ou da sinapse, coisas assim, ou quando não, as suas ansiedades, que também não é um processo hormonal, não é um processo químico orgânico, mas é simplesmente uma desordem, uma desordenação, né? Um desvario, um descompasso mediante ao que pensa, ao que sente. Obviamente que aos amigos que trabalham na psicologia, na psicanálise, perdoe o Edson Rosa, porque hoje eu estou falando nível povão. E vou procurar falar assim para ver se as pessoas sintam o que eu falo, né? Não adianta a gente falar de uma forma técnica. Então, tecnicamente, estou tentando falar da forma mais simples. E eu noto, dentro da espiritualidade, as pessoas me procuram muito e falam, poxa, Edson, eu não creio mais em Deus, eu não confio mais em Deus, eu não acredito mais na espiritualidade, eu não me consinto mais na espiritualização, creio eu que não tem mais nem graça mais eu seguir tal religião, tal ordem, tal filosofia, porque hoje em dia eu vou ser ateu. Né? As pessoas falam assim com força, né? Esperando que o Edson Rosa vá, talvez, dizer, não largue, fique. Olha, eu vou ser bem sincero para essas pessoas e para todas as pessoas que se fizerem bem ouvir. Religião nenhuma, inclusive a doutrina dos espíritos, salva. Se você não tiver uma escuta no seu coração ao bom senso e não tiver uma luneta que enxergue para dentro, não para fora, que lhe amplie para dentro, não para fora, do bom senso. Se você não tiver um bom senso, se você não tiver uma coerência, se você não entrar numa congruência, se você não se admodestar, não se educar pela reforma íntima, mas nem Deus resolve a tua vida. Porque Deus já nos doa a existência, já nos doa a vida. Agora, onde é que entra a neurose? Onde é que entra as ansiedades? Quando, abre aspas, elas não são formuladas por doenças traumáticas, vamos deixar bem claro,
ou quando não são processos neuronais, hormonais, ou algo envolvendo o sistema nervoso, ou quando não, até, por que não dizer, dentro da sistemática parasimpática e simpático em si nos nossos sistemas. Quando não é isso, mas quando é uma questão, muitas das vezes, a neurose ela é seguida de rompante, de pré-tensão, ela é seguida de pré-junção, ela é seguida fora esses contextos que eu falei, que é um processo que necessita de remédio, de acompanhamento. Por mais que todos os contextos que eu vou falar aqui, até esses que precisam de remédio, de um equilíbrio químico, né? Perante a eletroquímica hormonal, também todos esses que eu vou falar agora necessitam de acompanhamento psicológico, psicoterapêutico, psiquiátrico até alguns casos, porque a mesma coisa a ansiedade. A ansiedade muitas das vezes ela vem pelo não preenchimento de ideais coerentes, congruentes com a vida que leva internamente, nem muito menos com a vida que expõe externamente. Tipo, é como eu falo aqui muitas das vezes. Eu quero comprar uma Ferrari, mas o meu salário é R$ 100 por mês. Poxa, eu vou comprar um Fuca e vou me imaginar numa Ferrari. Isso não é dar para trás, não é desfazer do meu sonho, mas eu tenho congruência, eu tenho lógica no que eu penso mediante ao que eu sinto perante ao que eu tenho. Então, muitas das vezes, as nossas neuroses, psicoses, para não dizer até esquizofrenia e quase loucura, vem de algumas ansiedades descabidas porque a gente não existe por dentro. A gente só quer coexistir, sobrevivendo a própria vida por fora. O que é coexistir, Edson, sobrevivendo a própria vida por fora? Aparências, consciência. Isso é sobrevivência, viver de aparência, viver de conveniência, que muitas das vezes não é para os outros, mas é para nós mesmos. Então, o que está mais precisando, linkando com o link dessa live de hoje, e hoje é aberto para as pessoas perguntar o que quiser dentro desse contexto, eu vou falar também do nível bem claro, sem ofender ninguém do que eu entendo, que não é a verdade absoluta. O que mais precisa hoje é o ser humano ter um autoconhecimento pela sabedoria do pensar. Pensar é uma coisa, raciocinar é outra. Sentimento é uma coisa, sentir é outra. Emoção outra ainda. As emoções nascem dos nossos sentimentos e assim se fazem desequilibradas porque nós não sabemos sentir. Nós não temos o tino, né? Nós não temos, vamos dizer assim, um autoconhecimento de chegar e dizer, para aí, eu estou com raiva, estou com ódio mesmo, quero botar para lascar, isso é meu, é eu que sou assim. As pessoas nem isso têm. E quando tem algo bom, foi o Jesus que me abençoou, foi Nossa Senhora que eu canalizei, foi Astar Sheran que eu puxei, é Deus que me inspirou, nunca é a pessoa. Então, é os extremos, nós vivemos num autoabandono, numa bruxaria, numa magia negra no sentido de negrume, de obscuridade, de desconhecimento por dentro, enorme. O que vocês acham que será da nossa vida por fora? A não ser um bingo da sorte do dia a dia. A loteria do quem sabe, da causalidade do dia a dia. É isso que a gente vai viver. Então, muitas das vezes, a gente fica observando as pessoas com muito carinho, com muito respeito, e a gente, até eu mesmo me pego de vez em quando com umas neurinhas, com umas neuroses, até com umas ansiedades, mas logo eu já opa, para aí, pô. Quem é você? O que você quer da vida? Quais as suas metas? Qual é o seu ideal? O que é o ideal para você e qual é o seu ideal? Você se ama? Você se gosta? Você precisa realmente de algum utensílio externo para você se sentir, se degustar na vida? Então, são perguntas que deveriam passar do verbo articulado pelas ideias ou pelo coração e sair pela boca, mas interagir no dia a dia pela reforma íntima, na nossa integridade de princípio de ser humano. Mas cada um, o Edson está aqui conversando com vocês, com as pessoas que se fizerem afins, sem ofender ninguém, ok? Eu já estou avisando de novo, sem ofender ninguém, mas eu já tinha falado na virada do ano.
né, que eu vou fazer essas lives aqui, não é como professor, é como mais um aprendiz, vou morrer assim, mas de uma forma na lata, claro, mais claro, só essa camisa aqui que tá minha branquinha, né, eu sou moreno negão. Então, o toque que eu venho trazer é de vários ângulos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo e já vou começar a live. Se alguém quiser me ajudar com perguntas, eu aceito e muito obrigado. As pessoas muitas vezes vêm e falam para mim assim: Edson, eu não acredito em Deus, a minha vida vai mal? Não. Não. O que tem a ver acreditar em Deus com a tua vida prosperar? Eu vou falar uma coisa que não é para cutucar, mas é para ver se vocês entendem. A poluição dos dogmas, dos sofismos, dos achismos, dos pragmatismos, da escravidão, para falar claramente, do bem e do mal, nasce na cabeça de religioso, não é de ateu. Então eu não tenho nada contra a religião, eu cultuo aí a Umbanda, Candomblé, até sou maçom, trabalho com outras linhas espiritistas e até filosóficas, mas eu não me prendo a isso e respeito as pessoas que se prendem a isso. Uma vez também uma pessoa perguntou para mim, para ver o que é medo, o que é ansiedade na fé. Edson, eu devo orar sempre? Eu falei, ô minha amiga, você dorme orando e você se acorda orando. Quem dá hora, tempo para orar é religioso, que tem ali uma igreja, um templo sagrado, uma cremesse, um terreiro, uma casa de oração, tem um cantinho dentro de casa que estipula como uma regra, né, filodisciplinar, não doutrinária, um momento de 5 minutos ou 10 para ele entrar em comunhão com Deus. Mas a oração não é palavras decorosas, nem palavras bonitas, nem muito menos textos charmosos. A oração é o teu estado em pessoa com Deus. E um Deus muito particular, aquele que é amor e amar, que está dentro de você, que por mais que você ainda não o domine, né? E ainda quando não se ache por ele. E não se conceba nele, mas ele está lá, dentro de você que está me olhando aí e dentro de mim. Esse é o meu conceito de orar. Agora tem pessoas que acham que oração que vale é só aquela oração com hora marcada, né? Então o que eu estou trazendo é polêmica, é o modo de olhar, né? Quem ora com hora marcada é religioso, crente, uma pessoa que tem, vamos dizer, repito, um conceito doutrinário, disciplinar. Oração não disciplina. Oração nos ensina do Espírito Santo, do Espírito da verdade, da boa vontade, de ser humano, ou o nome que você sabe. De neura também, porque tem pessoas que parecem que se perdeu, o horário de oração quase morre, e as outras 23 horas e 45 minutos faz o que quer, faz bagunça. Agora, no horário da oração, reza e está tudo resolvido. Deu para entender? Então, orar é um estado de consciência, é um estado de expressão humana, não é só o bafo saindo pela boca. Muitas das vezes equivale a nada, uma oração de joelho para Jesus, onde o teu coração é cego, mudo e surdo. E o que mais fala é o teu hálito. Menos a boca. A boca ali está que nem um robô mexendo. E o que sai é só hálito. Ou palavras bonitas para quem quer ouvir. Mas o coração não consente a graciosidade das mesmas. Valeu? Dei vários exemplos assim, muito superficiais, porque, olha... só Jesus salva. Que nem dizia um amigo meu, ele é pastor da Assembleia. Ele dizia assim, olha, essa coisa está tanta, que se duvidar, Jesus cai da cruz. Porque é complicado. Ser humano está uma delícia. Ok? Boa noite a todos. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta, se tem algum esclarecimento. Se alguém quiser acrescentar, fica à vontade. Se alguém quiser criticar, também toca o sarrafo no Edson. Não tem problema não, eu sou tranquilo. Eu não apago nada, não deleto nada. As pessoas têm que se expressar no que nutre no coração. Eu sou um saco de sorriso, fazer o quê? Tem uma amiga chamada Paloma Sampaio. Ela fala, boa noite, Paloma daqui em Salvador, graças a Deus. Como perceber e controlar a ansiedade, mesmo em um momento. Ela está perguntando assim, como eu posso perceber a minha ansiedade? Primeiro, saciação, sacieis. Saciação e saciez são, muitas das vezes, bengala da ansiedade. Troque essa saciação e saciez por satisfação.
compaixão. Estou te dando um toque. Olha, a nossa linguística do nosso querido Aurélio, português, um excelente psiquiatra, psicólogo, porque eu tenho o Aurélio, o sentido da palavra do Aurélio é incrível. É inacreditável. Quem quiser estudar, eu estou brincando, mas é sério. Psicoterapia, vai estudar a Aurélio das palavras. Compaixão. Eu me compasso nessa ação. Compaixão. Eu me compasso, eu me ritmizo. Eu tento me realizar no que penso ao que sinto, para que minhas emoções fluam em compasso com o que eu nutro, não apenas com o que eu exponho mediante o que eu faço. Compaixão. Eu não estou dando sentimento amoroso, eu estou dando um sentido de vida. Compaixão é empoderamento. Compaixão é o título que o empoderamento nos dá para obtermos calma e paciência, leveza e discernimento, clareza e lucidez, bom senso, ética e moral, integridade em princípios. Então a compaixão, ela nos premeia com isso. Por mais que ela seja um sentir que se transforma um sentido como eu vou pensando e ao mesmo tempo me emocionando, esse sentir elimina a pida. Ele não trava o que há de bom em mim. Ele expõe claramente o que há de pior por mim. Então, compaixão, compassivamente, eu posso classificar quando eu estou ansioso, quando o que eu digo fazer, o que eu digo manter e o que eu me faço obter não me acrescenta em nada para eu me espelhar, me evidenciar, me refinar, me envasculhar em paz. Ouve bem, não é o que tenho fora, o que eu tenho por dentro e o que eu pego que me refina. A compaixão, ela me dá um olhar de empoderamento e de autonomia espiritual, de eu saber antes de usar, utilizar. Antes de utilizar, ter manejo, craquejo. Vocês entendem onde eu quero chegar? Então, é algo que a gente aprende quando a gente aprende a sentir e quando a gente aprende a pensar. Pensar com raciocínio não é devagar com o mental, nem com o sentimental. É pensar com raciocínio. Para aí, eu tenho tudo, eu tenho minhas coisas, tenho meu trabalho, tenho minha roupa. Por que eu me sinto insaciado? Mas eu vou falar de uma forma bem clara. Uma das coisas que mais nos mostra o que nós estamos ansiosos. Vamos seguir o Aurélio. Quando eu tenho com prazer em sentar nessa cadeira, eu estou dizendo que ela é confortável, porque eu confortavelmente me sento nela. Quando eu digo eu tenho com prazer de conviver com a minha família, é porque eles estimulam em mim sentires bons, pensamentos claros, e eu, por mim mesmo, mantenho isso o mais vívido e vivo possível. Quanto menos eu ter este com prazer que eu acabei de dizer agora e você estiver, mais ansioso, mais neurótico, nós somos. Porque eu estou sendo movido não é por um com prazer e lazer. Eu estou sendo movido por conveniência. E uma conveniência eloquente, porque eu estou viciado em algo que não me sacia. Algo que não me preenche. E algo que não me sacia, não me preenche, não me estimula a eu ser honesto. Não me estimula a eu ser empoderado. Não me estimula, não me instiga a eu ser autônomo no meu senso real de intimidade. Agora me estimula a eu ser Maria vai com as outras, conveniente, inoquente, inconsequente, imprudente, pretensioso, ganancioso, mentiroso, orgulhoso, arredio, vítima e assim por vai. Deu para entender? Tô no Aurélio ainda, tô pegando essa pegada dessa intuição de falar do Aurélio. Porque
é muito sutil, até gaguejei, é muito sutil, muito forte em nós. Isso eu estou tentando, pela minha ignorância e limitação, lhe expor, não lhe impor, Paloma. Eu estou lhe expondo um modo de você refletir, não como o Edson deseja, mas como você, indo muito mais além e pode, assim bem quer. Então quer dizer, essa, que se eu não tiver com prazer com a vida, eu sou ansioso? Sim, é ansioso. Vai lá no Aurélio ler o que é com prazer. Não é prazer, é com prazer. A essência de ter com prazer. Porque o com prazer torna-nos indivíduo, acalma o ego, amplia a consciência, aconchega a mente e alivia os atributos da alma a nós nos termos mais gente, mais humanos. Eu vou parar por aí, Paloma, porque eu sei que você é uma menina extremamente esforçada e vai muito mais além das minhas palavras. Como eu não estou aqui para professor, estou aqui apenas para dar um toque está dado. Agora, nós notamos que a ansiedade está tomando conta na nossa vida quando a nossa personalidade não se satisfaz pelo que é. Só se fascina pelo que tem, é dominada pelo que persegue e é sofrida pelo que perde. Pode ter certeza que a neurose e a ansiedade tomam conta da nossa vida. E outro exemplo de novo, tá? Porque eu sei que nem todo mundo gosta muito das minhas risadinhas e das minhas metáforas, mas fazer o quê, né? É o café. Boa noite, Paloma. Tem um amigo chamado Rafael Miranda. Com licença, que hoje eu não estou com lencinho. Hoje eu estou com lençol aqui para me secar. Tem um amigo chamado Rafael Miranda. Boa noite, Rafa. Ele fala assim, nestes tempos de deixa eu ler de novo. Nestes tempos de transição planetária, aonde sentimos muito mais e estamos suscetíveis a tantas energias. Entendi, Rafa? Como controlar nossos pensamentos? Não é bem controle, mas vamos lá. Em calma e brandura, para nos mantermos em paz. Isso dentro da verdade ou do amor criativo. Salve vossas forças. É muito interessante. Nós não controlamos pensamento com positividade. Nós apacentamos as nossas emoções. Adequamos os nossos sentimentos. E classificamos os nossos pensamentos com lucidez. Lucidez. Voltar para casinha. Vergonha na cara. Pé no chão. É mais ou menos isso que nos faz. Agora, eu vou dar um exemplo, meu amigo, que eu vivi na carne. Muito na carne, isso até hoje eu vivo. Se eu dizer, se servir para alguém, que bom. Se não, me perdoem, viu? Eu estou um pouco agitado hoje, até um pouco gaguejando, porque tem amigos hoje que eu vou escrever espirituais e eles estão vibrando em mim, eu não tenho muita afinidade, não é bem a palavra, é sintonia. São ET, extraterrestre, vamos dizer assim. Mas não dou muita bola não, para mim é tudo espírito. Vamos lá. Então, o que acontece? O Edson foi evangélico. Hoje eu estou com 44 anos, aí é nível de consciência. Olha aí, níveis de consciência. Muitas das vezes a gente acha que nível de consciência está só na cabeça. O estímulo para aliviar, nivelar a nossa consciência, está no nível da brandura do nosso coração. Não com o mundo, para com nós mesmos. Está no aconchego das nossas emoções, não com o mundo, mas com nós mesmos. Está no autoempoderamento das nossas considerações mentais, não para com o mundo, ante as minhas reflexões e análises, mas para com mim mesmo, ante as minhas inspirações e intuições por mim próprio. Guardem isso, pelo amor de Deus. Quando eu era evangélico, eu tinha ele é encarnado ainda, um amigo, que eu não vou dar o nome, que eu respeito ele. Eu vou chamar de Sorriso. O apelido dele é Sorriso, mas o nome dele eu não vou dizer. E o cara dava cada palestra em nome do Espírito Santo, assim, que até hoje, se eu escutar, eu... Aleluia! Muito bom, extremamente inspiradíssimo. Porém, ele falava dentro da doutrinária, da filosofia evangélica, mediante ao olhar do Espírito Santo.
Aí depois eu dei um extremo, saí de lá, fui para a maçonaria, da maçonaria fui para espiritismo, Allan Kardec, mediante a filosofia de Kardec, e assim foi. Aonde eu quero chegar? Eu só dei o salto quântico de entendimento para dentro, que não é para fora, que ele é expressado, ele não é falado, agora eu estou comentando, mas não estou falando, quando eu senti que o meu amigo Sorriso falava a mesma coisa de que Jorge Antônio, um amigo meu, mestre 33 na maçonaria, e falava a mesma coisa que Dona Araci, de Inhansã, de nação africana Oió, lá em Porto Alegre, que foi meu santo durante muito tempo, que falava a mesma coisa que hoje alguns amigos espíritas falam. Quando eu dei ouvido ao coração, que nunca foi surdo. E quando eu dei a minha sensibilidade ao meu coração, que não é sensível. Porém, eu tinha ouvidos, mas só ouvia e não escutava. Eu sempre tive corpo, eu precisava agarrar quando não morder para sentir, mas eu não tinha sensibilidade de me escudar nisso. Não estudar, de me escudar, de me proteger, de me guardar por isso. Pensa no que eu estou falando, Rafa. Isso é um nível de consciência que livros, palestras não dão, porque se todo mundo escutava uma palestra em nome de Deus, ou uma palestra em nome de Oxalá, ou lia um livro em nome do Espírito da Verdade e se esclarecia. O esclarecimento da idealização está na cabeça, mas a sabedoria de Deus reside nas influências do nosso coração, na sensibilidade que este chakra cardíaco tem de nos dar aquele não, simbolizando um sim de esclarecimento, e nos dar um sim dizendo não de conhecimento, mas para si. Então isso é difícil para algumas pessoas, como é ainda para mim, deixou um pouquinho de ser agora, com 38 anos. Nas minhas reflexões que eu parei, não, mas para aí. Todo mundo fala a mesma coisa, tudo é amor, tudo é amar. Por que eu estou tanto ansioso em querer saber livros de Grimório? Por que eu estou tão ansioso de querer decorar livros de Chico? Por que eu estou tão ansioso de querer aprender rituais mais poderosos, se tudo leva a Deus, que sempre esteve dentro de mim, mas tudo leva a mim mesmo em encontro desse Deus, por dentro de mim, não por fora de vocês. Mas, como eu disse, níveis de consciência. Esse processo planetário que está acontecendo é um convite do macrocosmo, que não é religioso, que não é evangélico, que não é espírita, que não é crente, mas que é humanitariamente cósmico. Ele não é humano. O universo não crama nós com um ideal humano, nem com uma ideia humana. Reze que você vai ser salvo. Creia em Jesus que você vai ser liberto. Não. O universo diz, liberta-se, desperta, ancora o teu sentido de vida no ideal de amar ao outro como a ti mesmo. E assim se estabelece o sentir interior neste ancoramento de amor próprio, incorruptível e não mais condicionado à dor e sofrimento, por dentro do teu Deus interior. É mais ou menos assim que Lisa está falando aqui para mim, que é uma pleidiana, e é mais ou menos assim que Canon, um outro amigo aí, um saturnino, está me dizendo. É essa energia que o ser humano se descompassa. Então o universo está convidando o humano a ser humano. Se o universo está convidando o ser humano a ser anjo, ou deixar de ser demônio, o universo não perde tempo com bem e mal, com cosmizinhos, humanamente instintivos. O universo ganha o tempo porque ele é um propulsar como um coração, aonde atinge os mais inteligentes, intelectuais, na sabedoria de sentir, e os mesmos não se transformam burros, mas se fazem nulos, porque sabem decorar, mas não criam um sentimento a mais daquilo que tem, daquilo que sabe, mas eles não criam por si próprio aquilo que ainda não tem, mas flui, germina, emana naturalmente de uma fonte que ele não tem como calcular, que ele não tem como meçar com o tempo, mas que sai do eterno, que só é abarcado e guardado pelo sentir. Essa inteligência de sentir é que nos torna diferentes
pela sensibilidade de humano a gente, de gente humana, humanitária. Aí a pessoa deixa de ser, nessa evolução, em revolução planetária, um humano só pensante, cheio de mundinho, cheio de vasinho, cheio de conveniência dentro de um planeta azul. Chega disso e deixa isso para o lado e começa a ser um humano planetário, vive um mundo planetário onde o seu terreno é um macrocosmo. Por dentro. E o que deve desbravar dentro também reflete fora. Mas isso, como eu falei, é nível de consciência. Tem gente que vai precisar que um anjo de luz desça e diga, te ame, aí ele se ama. Coisa que há mais de 20, 30 anos as pessoas, a própria família falam. As pessoas precisam dessa bengala visual, né? Dessa fé visceral, dessa prova em si. Quantas e quantas vezes, para encerrar, para quem quiser colher o que eu estou falando, eu passei por isso. Meu pai falar, nossa senhora, eu perdi 10 anos da minha vida. O pastor Sorriso falava sobre isso. Agora, depois de 20 e tantos anos, eu li nos livros de André Luiz, no livro No Mundo Maior, a mesma coisa que o Sorriso ficava horas falando para mim. Mas eu não dava ouvido que escutava no coração, porque o meu ouvido só queria ouvir o que o meu umbigo necessitava para aconchegar o meu corpo insensível, pela ansiedade ininterrupta que eu vivia e pelas neuroses sequenciadas que eu alimentava, em querer saber, sem ser, em querer ganhar, possuir, manter, sem desfrutar, sem ter com prazer. Valeu? Estou sendo bem claro para quem não quiser. Aleluia, fazer o quê, né? Faz parte. Tem uma amiga chamada Cristina Amaral. Boa noite. Meu Face gravando toda hora. Você tá bacana, só estou falando. Cada um pega o que quer. Quem não quiser, tranquilo. Boa noite, a Danúbia. Muito obrigado, viu, minha amiga? Acho que é uma pergunta que ela está fazendo. Peço licença a vocês. No livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, fala: se o homem nascesse para andar ansioso, seria dizer que veio ao mundo não na categoria de trabalhar em tarefas santificantes, mas por desespero sem remissão. Ela fala para mim, Edson, poderia explanar um pouco mais a respeito dessa colocação de Emmanuel? Acabei de fazer isso, minha amiga. No estilo Edson Rosa, viciado em café. Tomador de café profissional. Emmanuel, ele explana os seus prólogos, os seus textos com uma simplicidade que só a escuta do coração compreende. Mas o deduzir, o pontuar, o taxar da intelectualidade limita. Quando nós intelectualizarmos um livro santificado como a Bíblia ou qualquer outro livro como o Evangelho no Lar, dá ruim. Vai dar facção e separação. As ansiedades se esconderão e os anseios se apacentarão por detrás de dúvidas ferrenhas que surgirão como sintomas de síndromes psicoemotivas e psicológicas. As neuroses, psicoses, esquisitices se tornarão tão maçantes e tão ao mesmo tempo embrutecidas em nós e por dentro de nós, quando nós intelectualizamos pela lógica do entendimento, apenas sem escutar pelo coração, sem o refinamento do sentir, através do elástico do sentimento, ao ponto de tornar nós doentes, sem enfermidades propriamente físicas, mas enfermos mediante as psicossomatizações do corpo fisiológico humano. Os neurotransmissores entrarão quase em parafusos mediante os choques entre as sinapses do sim e do não, que interroga a consciência daquele que olha para si e diz quem sou, nem sei quem sabe. Quando não, os hormônios com sua química entram em choque, dando quase um colapso em todos os órgãos mediante as suas glândulas e secreções,
perguntando a mim mesmo quando me olho quem sou, aonde estou, quando estou, para que estou, o que faço, porque não sei. O que você acha? Olha só que má educação, respondendo uma pergunta com outra pergunta. Mas o que vocês acham que há de acontecer com alguém que decora as letras, mas não sente as letrinhas? O que você acha que acontece com alguém que perfeitamente, minuciosamente decora os acentos, os parágrafos e os pontos, mas não consente além da metáfora, que é o sentido que encanta e inverniza a ideia daquele que faz o ideal, que pode ter liberdade, porque Deus flui em de sonhar livremente acima do que lê, porque já pode, porque já pode, e se não pode, ainda poderá. É isso que Emmanuel está dizendo. O que será um homem cheio de ansiedade, que chegará pego pela enxada e capinará a grama com sua própria boca? Ele será seguro pelo volante enquanto ele gira no ar? O avião empurrará ele para o céu? É isso que Emmanuel tenta dizer, só que eu estou falando em estilo Edson Rosa. Então é imperceptível, muitas das vezes, que eu tentei dizer, essa simplicidade sutil, aonde Deus se demonstra para todos e para quem assim quiser. Porque Ele paira na simplicidade de tudo e de todas as coisas. Quando você lê um texto sagrado, quando você vê uma religião alheia, quando você vê alguém de utilidade, e você vai ver que não terá tempo de você ter a má educação e a má vontade de julgar, defeituar, pontuar e colocar no outro o espelho opaco, quebrado, desfocado que nós muitas das vezes lançamos na vida alheia pelo desespero das neuroses e psicoses e das ansiedades. Nós não queremos declarar aos outros, porque daí nós vamos demonstrar que somos fracos. Mas nós nutrimos dentro de nós mesmos, querendo ou não, nós demonstramos a nossa intimidade que somos enfermos, doentes, fracassados. Ai, ai, viu? Muito obrigado, viu, Danube? Aos irmãos aqui que deixam a minha cabeça quente pra caramba. Como eu sou psicômetra e telementativo, depois eu vou ver o que eu falei. Lembro o que eu falei. Mas vamos lá. Muito obrigado, Danúbia. Eu não dei a resposta clara, nem posso dizer como gostaria, creio eu que eu não alcançaria e não alcanço, mas eu dei uma resposta que ajude as pessoas. O homem nasce para andar calmo. O pescoço calmo em cima da sua cabeça tranquiliza o peso do corpo, que não machuca o solo da terra, mas que faz os seus pés com delicadeza e firmeza de ser, não de se manter, dar carinho a esta terra que nos ama. Essa é uma metáfora minha. Pensem aí se quiser. Tem uma amiga chamada Cíntia Amaral. Muito obrigado, Cíntia. Boa noite, Edson. Boa noite, com licença. Não sei se você falou na live, eu também estou meio atrasado comigo mesmo, gaguejei pra caramba hoje mesmo. Você não perdeu muito não, gaguejando. Minha pergunta é, acho que talvez a ansiedade seja pelo fato de, com o conhecimento, a pessoa vista aonde quer chegar, quer sentir alegria de viver, mas lembra dos erros cometidos. Sabe aonde não quer voltar, mas sabe o que quer fazer para ser feliz. Nesta nova realidade se sabe. Olha, minha amiga, a sua pergunta é nota 1000, nem foi nota 10, viu? Espero eu, peço a Deus, estar no nível que não posso chegar próximo aos pés desta pergunta que você deu tão elevada. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. A gente entende que nenhuma maledicência anda sozinha. Ela anda de mão dada com outras coisas. E a gente entende também que nenhuma qualidade brota sozinha. Ela floresce com outras coisas.
A prudência vem com a coerência. A coerência e a prudência vêm com a sensatez, que nos dá a segurança de, assim, ter uma tez mais clara por dentro de si e nos mantermos mais íntegros, mediante a coerência, a prudência e a sensatez. Estou dando um exemplo bom. Um exemplo ruim. A mentira trairá para mim trazer a falsidade. A mentira e a falsidade vai de trazer em mim a conveniência. E a conveniência há de nutrir dentro de mim a imprudência e a invigilância, que dará para o meu ser a constância da pretensão e prejunção, comparando fé e comparando alegria com euforia. Um exemplo bem claro de uma certa quase maioria de hoje. Eita, Nossa Senhora, mas é a realidade. O que eu estou tentando dizer? Até para nós nos curar, necessita-se a curar. Se eu tiver uma enfermidade moral, uma enfermidade, uma ansiedade, e ela não seja algo, repito, bem no comecinho eu falei isso, neuronal, Cíntia Amaral, hormonal, não é uma química, é simplesmente um conceito, um conceber perturbado, adulterado, desconexo, confuso, difuso com a realidade de dentro e de fora, mas que não necessita de remédio, tratamentos químicos ou psicoterapêuticos neste tom, é nisso que eu estou falando, essas outras agora que eu estou dizendo. A gente entende que, por exemplo, eu sou ansioso, vou dar o meu exemplo, eu sou ansioso. Ah, mas aí eu sou ansioso, eu quero aprender, e essa ansiedade me dá uma neurose, porque neurose, ou neurologicamente falando, uma forma neurótica falando, se eu saber mais, eu vou me conceber mais e vou me consentir mais, o quanto além de ser neurótico, eu sou covarde e preguiçoso. E enquanto eu sou ansioso, eu sou prepotente e orgulhoso. Para algumas pessoas dói ouvir isso, mas é uma realidade. Não tem como quebrar o mal dentro de nós se não for quebrando os caquinhos em volta dele. Não tem como quebrar um castelo de cristal negro, obscuro, pontiagudo dentro de nós se não for pelas beiradas, com toda educação e carinho, mas quebrando aos poucos. Então, Edson, você está dizendo que quem quer mudar e realmente tem ansiedade e pensa dessa forma, tem esses defeitos? Sim. Ou muito ou pouco, mas não foge desses. Porque uma qualidade não vai lhe dar um pensamento racional como este. Uma virtude não vai lhe presentear com sentir nenhum sentimento neste tópico, neste tom, neste quilate. Vai ser uma outra maledicência que talvez está não percebida por dentro da gente, que a gente humanamente exterioriza, ou quando não, nutre e solidifica. Entendeu, minha amiga? Então, quando a gente faz a reforma interior, quando os espíritas, espiritistas, espiritualistas pedem reforma íntima, reforma íntima, reforma íntima, é nisso que nós estamos falando. Não tem como metadinha, olha, eu vou resolver só a metade da minha ansiedade, porque a outra metade da minha ansiedade é prepotência. Não. Eu vou resolver só a minha ansiedade. Isso existe. A ansiedade não nasce sozinha e a neurose, ela não brota do nada. Necessita de desconexões interiores muito complexas para aquele que sente. Então eu não estou resumindo a verdade no que falo. Eu não estou resumindo uma verdade no que estou falando. Porque é complexo para aquele que sente. Mediante a isso, ao que exteriorizam, essa complexidade passa a ser funcionalidade vivencial. Passa a ser moral e ética de uma persona se demonstrar, de uma personalidade se debruçar, de um ser humano executar a sua vivência, a sobrevivência com os outros. E aí eu posso não julgar, mas eu posso observar e dizer, poxa, o cara é ansioso pra caramba, mas é um pedaço de cavalo, tá todo mundo mal. Sendo bem claro. Ou se não, poxa, o cara é ansioso, mas a ansiedade dele não tira a inteligência dele, por que ele não aposta mais na vida? A ansiedade não deixa? Ou é o mismismo, o vitimismo que não quer? Então a gente tem que medir muito as coisas, porque quase sempre por detrás de uma conturbação, de uma
adulteração entre o pensar, sentir e emocionar dentro de si, esse gado chamado psiquismo, quase sempre quando isso não é um processo químico, hormonal e neurótico. É um processo perceptivo, mediante o qualificar bem do mal, mediante o refinar do certo e errado do cidadão. Quando é esse contexto, quase sempre ansiedade, neurose, algumas crises e outras coisitas mais, vem de quê? De mimo. Não saber lidar ainda consigo mesmo e não saber expor-se por si próprio de uma forma digna ou equilibrada e harmônica ao sobreviver e ao viver além. Valeu? Esse é o meu toque para todos vocês. Agora, tem psicólogo, tem psiquiatra, tem psicanalista, tem psicoterapeuta para isso. Para conversar e dizer, não, teu processo é químico, para aí um pouquinho, você está desordenado teus pensamentos. Então, muitas das vezes, o pedir ajuda, né, buscar ajuda, já é uma quebra desse castelo obscuro dentro da gente. Muito obrigado, Cíntia, pelo toque e repito a terceira vez. Eu não estou dando letra e não sou o dono da verdade. Eu apenas estou dando um toque para quem quiser colher. Quem não quiser, delete, descarte. Não tem problema não. Muito obrigado a todos. Mais uma pergunta. Acho que dá para a gente devagar. Tem um amigo chamado o Diego Freitas. Ele fala assim, é importante lembrar também, Edson, que a ansiedade é uma condição inerente a todos nós, seres humanos. É muito importante para a nossa sobrevivência. Ela funciona como uma espécie de mini de defesa, concordo com você, em equilíbrio e harmonia. No entanto, existe a ansiedade patológica, que é o que o Edson não está falando, que nos paralisa, interferindo não apenas em questões psicológicas, mas também em questões fisiológicas, neurológicas, que tem em nosso padrão vibracional. Concordo, Diego, mas como eu deixei exposto aqui, eu sei que você deve ter escrito antes de eu falar, o Edson não está falando de processos patológicos, nem neurológicos, estou falando de processos holísticos, em processos mais somáticos, mediante as ideias e os ideais, mediante as referências. Como eu falei, de uma forma bem simples, aos mimos e altos mimos. Agora, em todo o contexto que o Diego falou que é extremamente válido, nós temos psicólogos, psicoterapeutas, né, psicólogos, psiquiatras preparados para isso, para atender essa gama de pessoa, que é a grande maioria, que tem essas, vamos dizer, enfermidades. Porém, o Edson está falando de pessoas que têm, não é bem uma enfermidade. Estou falando de pessoas que têm um desleixo. Estou falando de pessoas que se deixam. Não é uma questão aqui de doença sobre a ansiedade. Mas é bacana tocar em e o Edson só tocar em aspectos que maiormente ele trabalha e domina. Nos que eu não domino, mas eu estudo, eu posso apenas tecer comentário como fora. Muito obrigado, Diego. Deixa eu ver aqui se tem mais um acesso aqui. É interessante. A ansiedade, ela nos dá um vazio falsário. Porque o vazio que a ansiedade dá é inutilidade. Ela nos enche de inutilidade. Pode ter certeza, toda crise de ansiedade nos enche de inutilidade. Não há inutilidade no pensamento, sem sentimentos, sem emoções. Mas como a alma não dorme, e querendo ou não, o coração dia ou menos dia começa a escutar, a ansiedade, entre aspas, aumenta, porque sensorialmente falando, ou cognitivamente falando, a gente começa a sentir falta da paz. Né? Porque é muito interessante, a ansiedade ela é tão traiçoeira que ela nos dá saudade de algo que nos deu paz. Então a gente corre atrás de uma paz que ela, a ansiedade, não deixa chegar. Porque ela não quer ser nós, ela não quer acabar por nós, ela quer acabar nós, isso sim. Agora, quando a gente começa a sentir essa lembrança de paz, isso incomoda a ansiedade. Aí que a gente começa a ter as crises, quase sempre de ansiedade, e foi legal até a intuição, agora que eu vi ali de neurose, né? Porque traz umas neuras, a gente começa a ler tudo, quer saber de tudo. Nossa Senhora, o que eu mais encontro na minha vida, e eu não estou dando letra, é pessoas perguntar, por que você é repetitivo? Porque a gente precisa explicar
que o cérebro humano, o cérebro, não estou falando do pensamento, ele não consegue separar claramente o lúdico do real, né, Diego? Estou falando do cérebro, neurônio. Não estou falando da conjuntura do pensar e do raciocinar. Por exemplo, eu estou no cinema e vejo um filme de terror, o cara esfaqueou a mulher lá. Se eu estiver muito concentrado, o tempo todo eu já sinto hormonalmente tudo aquilo em mim. Então o cérebro torna isso real. Aonde entra isso com a análise que eu estou fazendo dentro de uma forma metafísica? A ansiedade é assim, a neurose é assim. Ela torna real em nós uma espécie de vazio. Mas se fosse vazio, ela não existia. Ela só existe porque existe inutilidade. Só existe inutilidade. E essa inutilidade muitas das vezes é repetir. Repetir não perguntas, mas repetir afirmações. É que nem diz uma entidade que trabalha comigo, que é o seu Zé Pilintra das Almas, né? Eu dizia antes, quando era menino, poxa, o senhor não tem calma para falar comigo. Quase chorando. Por quê? Eu perguntava 10 vezes para ele a mesma coisa e 10 vezes ele não respondia. Quando eu perguntava algo novo, ele fazia questão de responder. Uma vez só, uma. Aí um dia ele chegou e falou para mim aqui, vem cá, você quer ter a compreensão ou você quer ter a confirmação? Porque se você quiser a confirmação na tua ideia, isso não vai lhe ensinar nada. Você vai ter o que confirmou, você vai dizer sim, entendi, mas não compreendi. Agora, ou você quer ter o entendimento e a compreensão para você ir além. É isso que muitas das vezes a gente faz, por isso que o Edson se repete. Porque muitas das vezes nós seres humanos, a gente se afiniza com graus de consciência intelectual e religioso e outras coisitas mais, tendo muitos laços, muito mais por esse laço chamado conveniência cultural, conveniência intelectual. Por que conveniência? Porque não acrescenta. Só acrescenta eu ter e manter, mas não ser e fazer. Aí acontece o quê? Como muitos amigos meus, que não se ofender, perdão, eu trabalho com magismo egípcio, que não vem ao caso, leio muito sobre magia, alquimia. Mas pouco me importa no meu dia a dia se o Cicrano lá fez um grimório há 10 mil anos atrás. O que isso vai mudar na minha vida? Um exemplo bem básico. Bem básico. Um outro exemplo. O Edson é filho de Oxaguian. Tá, e aí? O Oxaguian tem um arquétipo tal, faz isso, faz aquilo. Aí eu fiz um livro inteiro para saber disso. Sim, eu li um livro. Eu vou precisar saber mais o que de Oxaguian se eu não sei quase nada da minha vida intimamente. Então eu preciso achar esse atributo virtuoso de Oxaguian mesmo de uma forma natural. Mas para chegar nesse nível de consciência, não precisa ter inteligência, precisa ter vergonha na cara, precisa ter pé no chão, precisa ter aula, aritmética, fractal, filosofia, precisa ter conscientização que a vida não é uma brincadeira, que a vida não é uma ironia, que a vida não é uma piada, mas isso aí é nível de consciência. E eu respeito, tanto é que muitas das vezes vocês vão ver, para quem ainda me aguentar, eu fazer lives aqui e repetir, e falar do outro jeito, mas repetir, até que alguém faça o que o Edson Rosa fez numa igreja universal, em Belo Horizonte, onde um rapaz pregou a palavra de Deus, e eu tive esse lampejo com 32 anos de idade. Eu falei, meu Deus, ele está falando tudo que eu precisava em nome de Deus, do jeito dele, mas, peraí, isso eu leio em todos os livros até hoje, por que eu nunca descobri isso em mim? Aí as pessoas vão dizer, foi Jesus que tocou, foi o Espírito Santo, foi o teu anjo guarda. Não, foi a vergonha na cara que me acordou mesmo. Parem e analisem o que eu estou falando. A gente precisa começar a querer saber, não para nos satisfazer, mas para fazer, para ser, para criar. Não para te confortar, mas para nos confrontar a ir além. Então, a sabedoria é algo sentida, não é algo pensada. O entendimento é algo calculado, por isso muito tem que se pensar em saber mais. Eu, como sou um burro, ignorante, vou desencarnar apenas alguém que busca, mediante a eternidade, de sabedoria, coisa que ainda não tenho, como eterno aprendiz que sou, ok? Muito obrigado a todos, só paguei agora um pouco para ajudar quem quer, leiam o que quiser, procurem o que quiser.
A neurose, a ansiedade é algo, sim, quase que inerente à neurose e à ansiedade, né? Com algumas pessoas. Eu, particularmente, tenho um ponto de vista que eu já dei sobre isso, mediante que eu separei a neurose e a psicose somática, envolvendo não físico, mas envolvendo as posturas da patológica em si, da orgânica. E levando também em conta a vida é maravilhosa quando ela é vivida, não sobrevivida. E a magia de viver a própria vida externamente é existir internamente, constante, ciente, ininterruptamente, sendo gente humana, produzindo por dentro de si maravilhas que fervilham num amor, num amar, numa boa educação, numa gentileza, numa ternura, numa gravura, numa bravura externa de se dizer quietinho, sem ninguém ouvir: poxa, eu quero mais porque eu sei que posso ir além. Poxa, eu vou além porque eu sei que posso mais. Isso é algo que ainda raríssimos podem se dar no mistério do seu silêncio, aonde só a sua consciência e aonde só o seu coração fala e escuta. Valeu? Muito obrigado a todos, viu? Me desculpe por alguma coisa. Vai fazer o quê? É o que a firma oferece, como se diz o outro. Valeu.